Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Em plena Revolução 4.0, estamos às vésperas de um salto de tecnologia, o que a gente pode chamar de crescimento exponencial. Inteligência artificial, Big Data, inteligência das coisas, 5G, computadores quânticos. E o Brasil está preparado para tudo isso? Esse é o debate que nós teremos hoje à noite com os nossos dois convidados. Luiz Marcelo Berger, doutor em administração pela URGS e professor dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e Unicinos Law. E Igor Moraes, cofundador da For Labs, economista do ano de 2013 e pós-doutorado em inteligência artificial na Universidade da Califórnia em 2018. Esse debate é um debate que não se encerra, por óbvio, em um programa só. Mas a pergunta principal que fica quando a gente traz esse tema para a mesa é: o mundo inteiro está andando na direção de transformações que não tem mais volta. E o Brasil? Estamos preparados? O que é preciso fazer para que nós não fiquemos de fora desse novo momento mundial? Já dizia o grande comunicador Marshall McLuhan, que foi um dos únicos homens a receber bolsa vitalícia da universidade, assim como Albert Einstein, as maiores revoluções quase destruíram o tempo onde elas aconteceram. Vamos começar aqui do meu ladinho com o Berger, com a provocante pergunta. Berger, difícil escolher um tema para começar esse debate, né? É possível? O Brasil está preparado ou nós vamos perder mais 2, 3 gerações e quando a gente se der conta nós viramos quinto mundo? Como é que a gente pode ver isso? Quer a resposta curta, a resposta deficiente, a resposta mais precisa? Dá uma resposta para não assustar de primeira os nossos telespectadores, né? E Igor, sinta-se à vontade para responder qualquer pergunta que for feita aqui, porque justamente a ideia é manter o programa movimentado. Vamos começar pelo básico, né? A gente tem que primeiro contextualizar o que é a inserção de inovação, tecnologia nas sociedades, em todas elas de maneira geral e no Brasil em particular. Se a gente for pegar questões históricas brasileiras de como é que se insere a tecnologia, o resultado, né, o que a gente observa com os dados, não é exatamente um cenário muito animador do ponto de vista, né, dos saltos que são dados, porque não é essa, digamos assim, a tradição brasileira. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, todos os momentos que foram os momentos críticos de desenvolvimento brasileiro, especialmente aquele onde você teve saltos, os chamados saltos de qualidade, né? A implantação, quando chegaram os computadores nas décadas de 70, e aí veio a famigerada lei da informática, que travou o país inteiro durante anos, né? Que impediu o acesso a equipamentos assim sofisticadíssimos e interação entre o Brasil e outros países. A gente vê que, primeiramente, essa é uma coisa muito pouco abordada nessas discussões, é que o Brasil não tem uma cultura necessariamente institucionalizada de se correr riscos com o objetivo de se remunerar. Ou seja, essa é uma característica que diferencia drasticamente, por exemplo, o Brasil de países onde você tem empresários ou investidores que começam, que a gente pode depois falar sobre custo de transação, burocracia e outras coisas mais que vão fazer parte dessa discussão, que do nada, com uma brilhante ideia, e a gente tem que ver o que é uma brilhante ideia num mar de brilhantes ideias, né? Então, como é que surge isso, né? Surge quando você tem ambientes propícios, né, que permitam que as pessoas, os empresários, os investidores, eles consigam fazer com que aquela ideia prospere e se remunerem regiamente daquilo. Porque a gente nunca pode esquecer que é a questão da cenourinha, né? As pessoas são movidas a incentivos, né? Especialmente no mundo corporativo, né? As grandes rupturas, se a gente for pegar toda a história norte-americana, das grandes invenções, né? Até recentemente apareceu um texto espetacular do Sowell, do Thomas Sowell, que é um dos mais queridos, pena que está ficando velhinho, né? Está com 88 anos de idade, né? E ele comenta que as grandes invenções elas não foram criadas por estados, por instituições sofisticadas, não foram pessoas. Pessoas que tiveram ideias brilhantes e que conseguiram, aos trancos e barrancos, né, se desenvolver.
Então, esse ambiente, que é o ambiente disruptivo, que é aquele ambiente que permite que um empresário saia do nada e se desenvolva a partir de uma tecnologia, não é exatamente um histórico tradicional brasileiro. Deixa eu te fazer uma provocação. Sei que o teu raciocínio não encerra aqui. Mas nesse cenário que a gente não estaria pronto para receber, o que tu acha que qual é o maior vilão? Nossas leis trabalhistas ou a nossa carga tributária? Olha, não existe um único vilão, tá? A gente pode fazer uma lista de vilões, né? Que são os chamados, que eu considero os chamados vilões institucionais. Para tentar resumir essa história, eu buscaria uma das frases preferidas, né? Que eu entendo que se resumiria bem essa situação, que é a frase do livro do Douglas North, de 1991, né? O que são as instituições, que são as chamadas regras do jogo, né? As regras do jogo no Brasil, para este tipo de perspectiva econômica, elas são, digamos assim, elas não são tão positivas ou tão prospectivas como são, por exemplo, em outros países que você tem um ambiente de desenvolvimento e de tomada de risco muito mais sofisticado, né? Burocracias menos elevadas, leis mais flexíveis, né? Que permite que as pessoas contratem e demitam com muita facilidade, onde você tenha um custo de transação, que esse é o nome técnico, né? Muito mais baixo para você correr riscos. Muito mais liberdade, né? Isso faz parte do jogo. Então, na verdade, quando você está falando de ambiente institucional, você está reunindo todos esses elementos ao mesmo tempo. É lei trabalhista, é burocracia, é regulação, é tributo, né? É abertura de mercado. Então, todos esses elementos, ou seja, é um trabalho gigantesco que você tem que fazer, né? Deixa eu dar uma provocada. O Igor teve na Califórnia, teve a experiência de ir para a Califórnia para estudar economia e acabou na inteligência artificial, completamente cooptado por aquele ambiente. Que é o próximo salto. Do Vale do Silício, daquele quantidade de inovação e tecnologia. O que tu viu lá em termos de liberdade e ambiente favorável, Igor? Bom, Fernando, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, Berger, e aos telespectadores. Esse assunto, ele é muito instigante, porque uma coisa nós discutimos ele estando aqui sentado em Porto Alegre, à luz do que acontece e é divulgado nos jornais, revista e TV. Outra coisa é tu presenciar algumas mudanças com o teu vizinho. O meu vizinho, ele era engenheiro da SpaceX, que é aquela empresa do Elon Musk. Da Tesla. E eu tive algumas conversas interessantes com ele, né? A gente fazendo um churrasco ali, convidei e tive algumas conversas. Então, assim, tu te permite, nesse lugar, tu presenciar as mudanças que talvez em 5, ou 8 ou 10 anos vai acontecer para nós aqui. E não é que a gente é cooptado, na verdade, a minha ida foi para poder fazer um pós-doutorado voltado para estatística aplicada a finanças e eu percebi que não. Existe uma coisa nova, que inclusive na universidade eu não tive ninguém para poder trabalhar junto, também era novo na universidade, nós estamos falando em 2016, que era o uso de inteligência artificial. Mas, independente disso, eu acho que respondendo aquela tua pergunta para o professor Berger, que ele tocou no assunto de que talvez o Brasil encontre mais resistência do ponto de vista institucional quando se trata de preciso reformar a lei trabalhista. Como é que eu desenho uma lei trabalhista para esse novo modelo 4.0? Exatamente. Como é que eu desenho uma lei ou regras tributárias para relações que vão ser totalmente diferentes? A gente está vendo agora a discussão de volta de CPMF, todo mundo querendo falar de reforma tributária, podemos abordar um pouco sobre isso, mas a bem da verdade, o que a gente está vendo de transformação tecnológica nos meios de transações financeiras que acontece, abre parênteses, surgido com blockchain e com Bitcoin e criptomoedas, e que isso vai reverberar para nós em outros tipos de transações, isso não combina com a proposta de uma CPMF, não combina com a proposta que está sendo colocada de uma reforma tributária. Então, quando tu faz a pergunta, o Brasil está pronto, eu te diria, olha, se a gente continuar com essa mentalidade de décadas passadas, esse é o ponto. A gente realmente não vai estar pronto. Agora, eu acho que nós temos toda a condição de pegar carona nesse movimento, mesmo que seja um pouco tarde. E eu não quero ser tão pessimista, tá? Porque o brasileiro ele tem muita criatividade e eu vi aqui no Brasil também surgir
criação de tecnologias, coisas boas que com registro de patente. Obviamente não no Brasil, porque né, todos nós sabemos o motivo, mas eu vi surgir coisas boas no Brasil na área do agronegócio, em especial, que tem patentes e que estão sendo comercializadas, estão sendo... Mas desculpe te interromper, mas isso que tu falou é uma coisa muito importante, porque a demora no Brasil para tu conseguir registrar uma patente, quem inventa alguma coisa vai registrar em outro lugar. E aí nós temos aquela fuga de talentos, invenções e, mas aí entra cérebros. Já devolvendo a palavra rapidamente, isso entra naquele contexto que a gente está abordando. São várias pequenas reformas que têm que ser feitas, institucionais, que modifiquem as regras do jogo, que permitam, né, que os avanços e as inovações disruptivas elas entrem em benefício da sociedade, porque tem toda uma discussão de transformação de conhecimento tácito e explícito, que é um modelo fabuloso lá de desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa antiga já. E não é exatamente uma coisa fácil de se fazer do ponto de vista de formação de conhecimento. As pessoas têm uma certa presunção equivocada de que você pode comprar tecnologia assim do dia para a noite. Isso é errado. Você tem que desenvolver capital humano lá de baixo. E esse é o ponto que o Igor estava falando. Então assim, nós temos condição de embarcar na parte da indústria chamada indústria 4.0, desde que o Estado não atrapalhe, como atrapalhou durante muitas décadas. Bom, e o que eu quero chamar a atenção? Às vezes a gente olha o surgimento e a discussão como o carro autônomo, vou dar o exemplo do carro autônomo. Mas são todos os países que estão fazendo isso? Não. Tu tem uma corrida muito feroz e que a gente não tem como competir, que é China, Estados Unidos e Alemanha. Uma parte também em Israel. Tem clusters de pesquisa na área. E esse cluster de pesquisa envolve o ambiente institucional, mas envolve desde a cadeia produtiva de formação de conhecimento. A China ensina inteligência artificial para a gurizada de 6, 7, 8 anos. Já começa a colocá-los a par de o que isso representa. E traz isso para cursos técnicos, universidade, cursos de pós-graduação, para poder treinar esse profissional. Então, quando a gente fala de um cluster, não é o cluster só do profissional que a gente está treinando, mas também a possibilidade de tu fazer uma interação com profissionais de outras áreas. Mas tu usou um termo, tu simplificou agora, Estados Unidos, Alemanha, China e Israel. Mas esses países todos tiveram a visão de que era necessário entrar nisso. Então, assim, eu diria, a gente não, ao olhar isso, não vamos ficar tristes de pensar o Brasil perdeu a corrida para desenvolver as tecnologias do carro autônomo. Não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso. Tem outras para fazer, né? Claro, tem outras. Então, isso já tem endereço certo. Tem uma turma muito grande estudando isso na Alemanha, na China e nos Estados Unidos. Pronto. A gente precisa ficar triste por ter perdido essa coisa? Não precisamos. Perfeito. A gente vai comprar essa tecnologia? Provavelmente sim, porque a indústria automobilística não é a indústria automobilística brasileira. A Volkswagen não é brasileira, a GM não é, a Nissan e tudo mais não é brasileira. Então eles estão desenvolvendo isso em outros lugares. Ela vai bater para nós? Claro que vai. Vai vir. Aí entra a questão institucional. Qual vai ser o problema de tu trazer uma tecnologia como essa para o Brasil? O que tu vai fazer com os motoristas que não diria nem isso. Eu diria assim, como é que ela funciona? Ela tem que funcionar com leitura do ambiente. Uma das grandes dificuldades que existe com inteligência artificial é o ambiente dinâmico. Ele não é igual ao longo do trajeto, porque tu pode ter um cachorro, tu pode ter um cruzamento sem placa, pode começar a chover e não dá para enxergar. Aquela propaganda da BMW genial do carro autônomo que não atropela nem assombração. Tu já viu aquela? Isso. Então assim, quando tu olha isso para o Brasil e compara com o mundo desenvolvido, tu olha a qualidade das estradas do Brasil, das placas, a sinalização que não tem um padrão, às vezes de altura, está pichado. Isso vai impedir o uso e a adoção dessa tecnologia pelos carros fabricados no Brasil? Não vai impedir, mas provavelmente vai... necessidade de adaptação. Vai ter uma adaptação. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem realmente dois caminhos. Nós vamos comprar coisas que não vão ser desenvolvidas no Brasil. A gente comprou tecnologia durante décadas no Brasil. Isso não vai ser nenhum problema. Mas existe um outro trajeto, que é o desenvolvimento das novas. Então, eu deixaria de lado aquilo que realmente a gente não tem condição de competir, porque nós não temos cluster para isso, mas a gente vai ter algumas áreas que nós vamos poder competir. Então aí cabe a discussão no Brasil, que eu acho muito importante nesse momento. A gente tem restrição de capital humano. A gente não vai conseguir pesquisar em todas as áreas.
E aí eu vejo governos traçando políticas de vamos implementar tecnologia no Rio Grande do Sul, ou sei lá, São Paulo, ou no Brasil, e atira para todo lado. Não tem como. Não tem como. Não tem porquê. Nós não vamos ter nunca um cluster de pesquisa em reconhecimento facial. Compre essa tecnologia e adapto ela para combater o crime, adapto ela para leitura de placa de carro e tudo mais, eu adapto ela para poder fazer os clientes que entram no shopping, criar um maquinário para isso. O Brasil tem várias fintechs que estão usando também reconhecimento facial. E a gente não desenvolveu isso, está pronto. Não custa, muitas delas quase não custam nada. Quais os caminhos que tu trilharia, Igor? Bom, eu tenho, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu abri uma empresa na área e a gente dividiu os nossos clientes em setores. Né? Então tem varejo, a área médica, a área de transporte e a área de finanças. Então a gente elegeu esses aqui como inicial. Nós não pegamos o agronegócio ainda por um detalhe, tá? Mas é um dos segmentos que mais estão demandando o uso de inteligência artificial. Mas vamos ver o varejo, por exemplo. O varejo é muito complexo. O que tu vai usar de inteligência artificial no varejo? Nós vamos pegar desde o entendimento do cliente e poder antecipar movimentos de compra. Tá? Pensa a Amazon, por exemplo. Ela entende muito bem como é o cliente. Aí tu vai falar assim, poxa, mas eu tenho uma loja, como é que eu vou entender o cliente? Aqui vai ter uma transformação que a gente não está se dando conta que não tem nada a ver com a indústria 4.0, ela tem a ver com a indústria 3.0, que é o e-commerce. O e-commerce não tem nada a ver com a transformação que a gente está passando do 4.0. Porque eles já passaram em outros lugares. As grandes lojas de magazine já fecharam todas praticamente. JCPenney, a Sears, já era. Então, nós temos uma mistura aqui de uma transformação 3.0 e 4.0. Isso aí. E elas estão ocorrendo simultaneamente, principalmente no varejo. Aí eu abro um parênteses. O varejo dos Estados Unidos, por exemplo, é uma economia que está com a taxa de desemprego a menor dos últimos 50 anos, 3,7, 3,6, e tem um setor que desemprega. O varejo. É o varejo. Fechamento das lojas, fechamento de shoppings. Por quê? Sem precedentes. Por quê? Porque as pessoas estão comprando menos? Não, elas estão comprando pela internet. Pela internet. E aí tu facilita. Essa é a revolução 3.0, não é 4.0. A revolução 4.0 é o quê? É a Amazon, na medida em que ela tem o teu comportamento de compra muito mais fácil do que tem uma loja física, muito mais fácil, e ela consegue juntar isso com diversos outros estabelecimentos e base de dados, ela consegue sim implementar a transformação da indústria 4.0 junto com a 3. E aí ela vai conhecer o cliente e ela vai fazer o seguinte, como elas já estão testando nos Estados Unidos. Tu vai chegar em casa, vai ter um pacotinho de aspirina, e aí tu diz, mas eu não comprei aspirina, eu não pedi. Não, mas é porque os modelos, os algoritmos que eles desenvolveram, eles estavam prevendo que vai ter um surto de gripe ou uma febre ou alguma coisa, e eles se anteciparam e mandaram para ti. Tu vai precisar comprar. E eles já sabem que na tua casa tem 5 pessoas que moram lá. Então já te deram os comprimidos ideais e já conhece o estado de saúde das pessoas, já te enviaram. Mas eu não quero ficar com esse comprimido e não vou pagar. Não tem problema, está dentro do modelo de risco deles, que eles sabem quanto é que vai ser perdido. Esse conhecimento extraído da Big Data, esse conhecimento está todo na nuvem. Todo na nuvem. Sim. Isso é muito esse negócio de trabalhar com computador físico em casa, na nuvem tu tem muito mais flexibilidade e segurança, né? É muito mais difícil tu violar dados que estão na nuvem, protegidos, por exemplo, na AWS, que é o serviço de internet da Amazon na nuvem, do que no teu computador em casa. Daqui a pouco tu conecta na tua internet em casa, está lá com o teu disco rígido, o cara entra e o único risco é romper o cabo, né? Quem sabe mais a respeito da gente hoje? A Google ou a Amazon? Quem sabe mais? Hein? Aí nós entramos numa outra perna importante da indústria 4.0, que é o 5G. Exatamente. Tá aqui na minha listinha. Mas deixa eu só fazer antes de tu... Abre a tua janela. Fazer uma pequeníssima janela, quase que uma edícula, né? Que é assim, existem, para a gente não ficar só nessa visão meio catastrófica, né, que não é bem o caso, é exatamente como o Igor acabou de mencionar, né? Nós temos assim iniciativas que são iniciativas em termos de Brasil que são sem precedentes na história, que estão acontecendo agora, tá? Recentemente eu participei, foi o ano passado, até o final do passado, de uma palestra que a professora Deidre McCloskey
fez aqui em Porto Alegre, né? A Deidre mais Foi no Fórum da Liberdade? Foi o Fronteiras do Pensamento. Né? E a Deidre é, hoje, para todos os efeitos, uma das maiores e mais brilhantes economistas, né? Visionária, né? Vivas, né? Uma pessoa assim absolutamente maravilhosa, extraordinariamente inteligente. E foram feitas vários questionamentos, realmente foi uma apresentação bastante profícua, né? Quando ela esteve aqui em Porto Alegre. E uma das coisas que estão sendo contempladas aos trancos e barrancos, exatamente como o Igor falou, né? É, por exemplo, e coisas que para quem é do meio sabe que o efeito que isso pode ter multiplicador, que, por exemplo, a medida provisória da liberdade econômica. Né? Por que isso é tão importante? Porque essa medida provisória, assumindo, e essa é uma questão, voltando lá ao teu comentário, à tua pergunta inicial, Fernando, é uma questão institucional, ou seja, você está facilitando com que os agentes se organizem e criem outras atividades e enfim, novidades a partir de de coordenação de ações. O que essa medida provisória vai permitir, assumindo que ela seja aprovada nos termos que ela está posta e que ela crie seus reflexos nas legislações estaduais e municipais? Ela vai permitir que um conjunto imenso de pessoas, de empresários, possam ter, pequenos empresários, pessoas inventivas, né, que possam se reunir e criar soluções que você, por exemplo, o software, na área de programação, na área de software, na área de inteligência artificial, com os pacotes, né, isso que o Igor estava mencionando agora, existem pacotes de programação, pacotes de software que você baixa inteiramente da internet, que você cria soluções absolutamente inovadoras. Isso é o efeito multiplicador que isso tem na sociedade é inimaginável. Basicamente foi isso que aconteceu no Vale do Silício ao longo de 20, 30, 40 anos. Então, se assumindo que, de novo, né, a gente tem aquela famosa frase que é atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, né, que diz que no Brasil até o passado é incerto, né? Palavras dele, né? Assumindo que essa perspectiva ela é real, que a medida provisória vai se transformar em lei, que você vai ter reflexos, nós podemos prever dentro do passo brasileiro, isso é muito importante se dizer que tem um passo brasileiro, tem um ritmo brasileiro, que em alguns anos você tenha realmente um fervilhamento de ideias que você não teve na história brasileira. Né? Porque isso é uma novidade que não existe dentro do cenário de produção. Mas deixa eu só fazer uma provocação aqui. Eu acho que isso independe do Estado, porque a gente tem toda uma nova geração que está vindo aí. Por isso mesmo, Fernando. Que vem já nasceu dentro da tecnologia, já tem uma cabeça completamente virada para a área tecnológica, já com 3, 4 anos já estão mexendo no celular, já estão mexendo no tablet. Eles já vêm com o hardware pronto. Sim. Eles só precisam que ninguém atrapalhe, porque o mundo está na palma da mão. E assim, eu não vejo nada mais democrático hoje em dia na geração de riqueza e renda do que a tecnologia, que qualquer um na garagem, está provado isso mundialmente, consegue criar um aplicativo e ter uma independência financeira. Isso aí é um mundo. Deixa eu dar um exemplo que, na verdade, o exemplo que ele está na internet, está circulando na internet, eu peguei meio que por acaso isso. Que é uma entrevista que foi feita com o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras é um ator. Né? Eu compartilhei essa entrevista. É uma entrevista espetacular, né? E não tem nada necessariamente sobre cinema, sobre artes, entendeu? Não, ele simplesmente estava relatando um pedaço, dura 1 minuto e meio, basicamente. Ela é feita em espanhol, onde o entrevistador ele troca algumas ideias com o Antônio Bandeiras a respeito do ambiente, né? O ambiente de inovação que ele encontrou nos Estados Unidos, especificamente ali próximo, que é ali em Palo Alto, né, perto da Universidade de Stanford, né, na Califórnia. E aí ele menciona, ele faz a seguinte situação, ele descreve uma situação que aconteceu com ele, que ele estava num restaurante, estava num local lá e ele foi abordado por uma pessoa e essa pessoa perguntou para o Antônio Bandeiras, né, de novo, Antônio Bandeiras o ator, né, ele não estava falando de cinema, né, estava falando de inovação. E esse cidadão perguntou, sabes quem sou eu? Daí disse, o Antônio Bandeiras disse que, olha, não reconheço, deve ser um ator, né? Alguém de Hollywood, alguma coisa assim. Não, eu sou o fundador do Uber, né? Sou o cara que inventou o Uber, né? Uma empresa que hoje deve estar avaliada em 40, 50 bilhões de dólares. Né? É muito interessante, bem curtinha, né? E ele começa a descrever todo o processo dele de criação de uma empresa de 50 bilhões de dólares. E ele diz, eu caí, levantei, quebrei, caí, levantei,
milhares e milhares de vezes, várias e várias vezes. Não, aqui no Brasil não tem como, porque tu vai viver só 80 anos. não tem espaço para tu quebrar 2 vezes, tu vai quebrar uma. Tu vai quebrar uma. E deu, vai ficar 30 anos, 40 anos sem conseguir fazer a segunda tentativa. E o mais interessante, Igor, o mais interessante desse relato dele foi o que ele percebeu, e até é surpreendente, vindo isso de quem vem, que é o Antônio Bandeiras, né? Ele disse que ele teve, aí eu não tenho as fontes, mas assume-se que sejam mais ou menos precisas, né? Foi feita uma pesquisa em universidades tecnológicas norte-americanas, provavelmente ali no Vale do Silício, né? Onde foi feita uma pergunta para os estudantes que estavam estudando lá, né? O que eles queriam fazer da vida, né? E aproximadamente 75% deles queriam empreender e inventar alguma coisa, ser dono do próprio negócio. Maravilha. E essa mesma pergunta foi feita, ou seja, fazendo um pequeno parênteses, esse problema não é só brasileiro, tá? É bom que se diga. É um problema que acaba interferindo em vários outros países. Aqui no Brasil é um pouco maior, né? Um pouco mais grave, né? Mas ele estava falando especificamente da região de Andalucia, né? Andalucia na Espanha, e essa pergunta foi feita para os estudantes lá em Andalucia. E os estudantes disseram, olha, 75% dos estudantes lá espanhóis eles querem ser funcionários. Aí a conclusão dele é uma conclusão até certo ponto surpreendente, diz, você não constrói um país com funcionários, com 75% das pessoas que querem ser funcionários. Eu até vou deixar aqui a referência para quem está nos assistindo e quiser ver essa entrevista do Bandeira, ela está no Facebook, tu encontra ela em Mrs. Report, é M-I-S-E-S, Report, R-E-P-O-R-T, tá? É a entrevista do Antônio Bandeiras, que está também no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver, depois a gente dá um jeito de compartilhar isso. Quem está nos assistindo, fica aí o número do WhatsApp, manda sua pergunta, manda seu comentário, aproveita que estão esses 2 crânios aqui com a gente, sentados na mesa, e manda sua pergunta, que a gente vai dar um jeito de responder antes do final do programa. Continua com o 5G, por favor. Não, eu tinha comentado o 5G, mas eu falei para ti só de varejo. Tá, e o varejo ele está avançando muito na parte de realidade aumentada. Tem muitas aplicações interessantes na parte de realidade aumentada que... Muito legal, tu entra numa loja com óculos, tu enxerga coisas que não estão ali de verdade, né? Isso, exatamente. Uma realidade aumentada é não só varejo, ela entra para a parte médica. Hoje, por exemplo, com óculos, o médico fica na tua frente, tu conversa com ele. Na medicina isso é extraordinário. Então o cara pode estar em Nova York e tu conversar com ele e vai dizer, mas eu não falo inglês, não tem problema. Com inteligência artificial tem um tradutor simultâneo. Então não tem problema. Assim, a gente só tem que diferenciar... Que vai ser impactado com 5G, principalmente. Sem o 5G isso não é possível. Não acontece. Então o que eu queria falar era exatamente sobre esse ponto. A gente não precisa ficar preocupado porque Estados Unidos e China são os recordistas de registro de patente na área de blockchain, na área de inteligência artificial no mundo. Tá, mas espera aí. Aonde está nesse ponto França, Japão, Austrália, Canadá, Reino Unido, Noruega, Finlândia, eles nem aparecem. É verdade. E o Brasil também nem aparece. Então, peraí, vamos pensar o seguinte, o problema é a gente estar registrando patentes e não está conseguindo acompanhar essa corrida do desenvolvimento, ou o problema é a gente barrar a entrada do desenvolvimento tecnológico? É isso aí. Então, eu tiraria um pouco da... o Brasil está pronto para isso? Eu falei assim, não, a gente vai estar pronto. A gente não vai conseguir fazer isso que a China e os Estados Unidos estão fazendo, mas também México, Rússia e os demais também não vão conseguir. Eles vão pegar um pedacinho. Agora, uma coisa que eles podem fazer, que eu fico com medo da gente não conseguir fazer, é permitir que todo esse desenvolvimento que está sendo criado no mundo entre para eles. Isso. E a gente tem aqui uma expertise gigante de bloquear as coisas. Então, para mim, o problema não é a gente não desenvolver a tecnologia. Eu acho que o problema principal é a gente barrar a entrada dela. Que foi o mesmo história que aconteceu com a lei da informática. Com a lei da informática. Mesma coisa mais idiota que foi criada nesse país. Mas seria um tiro no pé uma nova lei da informática, porque está provado que aquilo ali nos deixou 20, 30 anos atrasados. Mas olha... E a lei da liberdade econômica, que tu acabou de falar, a medida provisória, que agora é lei, ela tem ali toda uma parte de liberdade total para quem vem com inovação, aí startups, nós temos aqui um exemplo de como o Brasil pode se dar mal no bloqueio do desenvolvimento tecnológico. Olha o que foi o parto para emplacar o Uber. Não digo nem Uber, emplacar o sistema de transporte por aplicativo. Foi um parto. Eu queria que tu relatasse, Igor, uma vez tu me contou uma história
de uma conversa que tu tiveste sobre como é que eram taxadas as novas empresas lá no Vale do Silício. Tu lembra que tu me contou isso? Que o pessoal disse assim, não, mas a gente nem consegue, nem dá tempo. A gente deixa eles se desenvolverem. Lembra? Se a gente for ficar pensando todos os dias em 500 empresas novas e eu correr lá para taxar elas... Tributado, quer dizer? Exatamente. Perfeito. É um Essa conceito... mentalidade é destrutiva, né? É o conceito de startup. Deixa ele crescer primeiro, deixa ele captar recursos no mercado financeiro. É isso aí. A China está fazendo isso. E aí depois tu entra com algum controle, alguma taxação. Não é igual aqui. É diferente. Então espera ele crescer primeiro, espera ele se desenvolver e a ideia dele funcionar. Nós temos... Senão tu mata na origem. Né? E aí nós voltamos para a mentalidade institucional brasileira. Que é isso que tem que ser vencido. Vamos olhar pelo lado positivo, então. O lado positivo, né, é que pela primeira vez você tem dentro da estrutura da administração federal brasileira pessoas que pensam exatamente o oposto daquilo que foi feito no Brasil nos últimos 40, 50 anos. Do ponto de vista de desenho, que o termo técnico para isso é desenho institucional, desenho jurídico, desenho legal. Ou seja, nós temos leis ruins, elas são mal feitas, elas são mal concebidas, e mais do que isso, elas ficam, ao longo do tempo, travando o país inteiro. Né? Hoje você tem notícias. Se isso vai vingar ao longo do tempo, né? De novo, nós estamos no Brasil. Né? Em 2021, nós já vamos entrar provavelmente em campanha, né? De novo. Né? Você já tem um outro problema para você fazer alterações institucionais graves. E o Brasil tem esse problema do passo de 2 para frente, 1 para trás, 2 para trás, 1 para frente, aquela coisa toda. Isso é característico da sociedade brasileira. Tá? Mas eu concordo plenamente com o que o Igor falou, porque você não precisa... Por exemplo, só para a gente contextualizar essa questão do investimento que tu estava falando, Igor. Os Estados Unidos eles investem por ano em pesquisa e desenvolvimento algo em torno de $500 bilhão. 480 bilhões de dólares. É muito dinheiro. A China está chegando no 400 bilhões. Ou seja, estes dois países, que são dois países completamente fora da curva, em torno de $1 trilhão de investimento de P&D. Aí você vai ver os números do Brasil. E é exatamente isso que você falou, Igor. O Brasil não investe pouco em termos de pesquisa e desenvolvimento. O problema é que o ROI, né, o retorno sobre isso, ele é ruim. Se você comparar, por exemplo, com outros países como Itália, Canadá, né, até mesmo Inglaterra, o investimento brasileiro ele é elevado, ele é bastante elevado em termos absolutos. Só que o resultado ele é muito pífio. Então aí de novo você volta para aquelas pequenas barreiras que impedem que as coisas elas tenham maior difusão tecnológica no país. E eu entendo que este é que é o grande problema, porque só para contextualizar com aquilo que a Deidre falou, na palestra dela, que foi uma palestra maravilhosa, da Deidre McCloskey, né? Ela diz assim, no momento que você permite que os agentes econômicos eles procurem as suas próprias atividades, né, as suas próprias especializações, você automaticamente busca as demandas, ou seja, você busca as novas tecnologias para resolver aqueles problemas que estão surgindo dentro do meio econômico. Então, a primeiríssima coisa que o país precisa fazer nesse momento é liberar os agentes econômicos para trabalhar. E assim, eu falo duas coisas, como tu disse, de demanda, e a gente não precisa inventar as coisas. A minha empresa ela foi demandada para gerar uma solução para RH, tá? Turnover. Okay? Porque é muito alto de uma empresa. E aí você, o que tu pode fazer? Eu vou criar um sistema, um algoritmo ou um software? Não. Eu vou ao mercado, identifico o problema para essa pessoa, o que estão usando de algoritmo para resolver um problema parecido como isso? Porque eu vou fazer o seguinte, na parte do turnover, me interessa fazer uma leitura facial do funcionário, porque aquilo vai me dizer muita coisa sobre como ele chegou para trabalhar, se ele está animado, se ele não está. Eu preciso desenvolver isso, não tem pronto modelos de inteligência artificial para reconhecimento facial. Então me dá, é esse modelo aqui, eu vou adaptar. Então a gente não precisa desenvolver a tecnologia, assim, eu posso criar um modelo aplicado num segmento de uma indústria usando algoritmos que já são criados e utilizados para outras coisas. Então, essa flexibilidade a gente precisa ter. Então, por isso que eu estou dizendo, não precisa estar criando plataformas novas e tudo. A gente pode investir inteligentemente. Exatamente. Usar isso em benefício para outras áreas. E a gente tem, como eu comentei com vocês, varejo, a área médica se reúne muito e está usando muito. Eu quero aprofundar mais essa questão da área médica, tá?
mas a gente na volta do intervalo. E voltando aqui no nosso debate sobre a Revolução 4.0, estará o Brasil preparado, com a presença do professor Marcelo Berger e do Igor Moraes aqui, num oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Eu cortei o Igor aqui no final do último bloco, que estava num pensamento corrido, assim, muito bom de ouvir. Igor, te devolvo a palavra. Sim, eu estava falando dos segmentos, né, em que o uso de inteligência artificial estão mais avançados. Eu comentei do varejo, tá? Comentei da área médica, né, e aí a área médica é principalmente reconhecimento de imagem, é uma coisa, mas tem todo um processo de empresas prestadoras de serviços que estão otimizando todo o processo desde o início da consulta até o diagnóstico. Tem algumas coisas interessantes porque aquele médico geral ele vai desaparecer. Tá? Tu vai poder pegar o teu celular. Claro, tu vai poder pegar o teu... retina, é isso? Não só isso, tu vai poder pegar o teu celular, bater a foto de alguma coisa que tu viu que tem uma deficiência e quer identificar, aquela foto automaticamente vai ser reconhecida. Ou tu pode conversar, como tem os famosos chatbots, né? Mas tu vai poder conversar com um médico virtual e falar o teu diagnóstico, porque muitas vezes tu vai no médico e ele não tira nenhum exame teu, ele só diz o que tu está sentindo. Então, determinados diagnósticos vão ser possíveis de ser feitos pela máquina. Vejam bem, como isso que o Igor está falando é importante, porque isso não só pode vir a baratear a saúde para uma parcela gigantesca da população mundial, como vai permitir que lugares onde os médicos não conseguem chegar normalmente, por distância, por pobreza, as pessoas tenham acesso a uma medicina geral. Isso é incontestável, né, Igor? E as empresas prestadoras de serviços podem usar a inteligência artificial na área médica para combater fraude e para melhorar e otimizar principalmente o atendimento ao paciente, barateando essa relação. Tá? Mas existe uma outra que está avançando muito rápido, que é finanças. E aí a gente coloca aqui onde o Brasil perde. Quem já morou nos Estados Unidos ou esteve lá sabe muito bem como é que funcionam as transações financeiras, mesmo sem antes do uso da inteligência artificial. Sábado, 4 horas da tarde. Marcelo, eu vou te mandar um dinheiro aqui do churrasco e tal. Quanto é? $50. Abro o celular e te mando. Brasil, sexta-feira, 7 horas da noite. Tu vai conseguir transferir dinheiro para alguém? Não. Isso não existe. Então nós estamos presos numa parte do sistema financeiro brasileiro, está preso ainda lá atrás, nem completou o modelo de indústria 3.0. E está sendo atropelado, muitos deles estão sendo atropelados pelas fintechs. Se tu perguntar pelos presidentes dos bancos grandes, eles vão dizer, o Itaú não está preocupado com o Bradesco. Está preocupado com o Nubank. Está preocupado com esses outros. Exatamente. Entendeu? Porque eles são muito mais ágeis e eles pegam uma parcela da população que realmente não... Olha, eu quero mandar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sistema não precisa dormir. O sistema tem que funcionar 24 horas. Que não faz nenhum sentido. É que o sistema não dorme, né? Na verdade, tu está fazendo uma pausa forçada. Então, dessa parte de atendimento de transações, existe um casamento entre a inteligência artificial e o blockchain. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu estudei blockchain, dei aula e ministrei curso de blockchain lá nos Estados Unidos também. E aí, quando estava a discussão de reforma da Previdência, eu vou te dar um exemplo de como essas coisas podem eliminar uma intermediação política. A gente estava discutindo no intervalo sobre precisaria do político ou não. Pensa o seguinte, quais são as regras de uma Previdência? Bom, regra 1, a pessoa olha a expectativa de vida dela, olha a idade dela e olha quanto que ela contribuiu para calcular o valor da aposentadoria no regime de capitalização, por exemplo. Olha se ela foi trabalhador rural ou urbano. Olha se ela era uma pensionista ou não. Ou seja, pega todas essas regras, registra no modelo dentro do blockchain. E esquece. À medida que o Berger envelhece 1 ano, o sistema atualiza o Berger e
E é imutável. E é imutável. É imutável. Eu não preciso de nenhuma reforma de previdência mais, porque tu acaba com toda a possibilidade de fraude no sistema de uma forma fantástica. Aí quando o IBGE atualizar a expectativa de vida, o sistema atualiza a expectativa de vida automático. Eu não preciso aprovar numa Câmara que a Câmara no Senado agora tem que aumentar o número de anos que o cara trabalha. Não, o sistema já atualizou porque tu criou a regra. Então, isso sim é um exemplo de como tu elimina uma intermediação que é danosa para uma economia. Mas aí Igor, esse pulo, né, esse salto, né, que seria um salto, um salto gigantesco. Eu vou te atrapalhar aqui. O Berger, mas o meu papel aqui é esse. O Berger fez uma afirmação aqui na hora do intervalo e eu vou provocar que ele desenvolva. Ele disse que o Brasil é um país de despachantes, que aqui o rent-seeking não vai deixar que a gente elimine o intermediário em todas as áreas que poderiam ser eliminadas. Olha o negócio dos cartórios aí, né? Já existe Exatamente. Desenvolva, por favor. É que isso faz parte da cultura brasileira. Isso não foi inventado agora. Isso veio junto com as capitanias hereditárias, né? A cultura portuguesa é toda em cima do cartório, né? Então, o Brasil, tanto isso é verdade, que um dos maiores lobbies hoje que está sendo feito na Câmara dos Deputados, hoje no Congresso, para tentar mudar a medida provisória 881, é justamente o lobby dos cartórios, através do senador Russomano, né, que eles estão de... Que se elegeu com outro discurso. Mas como todos. Completamente né? diferente. Não, de liberdade econômica. Mas isso é previsível dentro do cenário brasileiro. Né? O que a gente costuma trazer para dentro do debate é um certo grau de realismo nas possibilidades de você realizar. Por quê? Porque isso que o Igor estava descrevendo, por exemplo, já existe na prática, que é a Estônia. Né? A Estônia, né, para quem não sabe, os prezados telespectadores não sabem, a Estônia praticamente hoje é um governo digital, na mesma linha que o Igor está descrevendo. Todas essas facilidades, que são a redução drástica do custo de transação da pessoa, da pessoa, do habitante com a administração do país, foi reduzida de forma assim enorme, a ponto de hoje você poder, da própria Estônia, convidar as pessoas e outros foreigners, né, ou seja, habitantes de outros países, a virem e fazerem negócio na Estônia virtualmente, você desenvolver negócios de forma virtual, tá? E ganhar uma espécie de um passaporte digital para você fazer negócios através, como se fosse um país virtual do ponto de vista das suas capacidades de gerar negócios. Isso já existe, tá? Qual é a dificuldade que você tem no Brasil de se fazer isso? É justamente você quebrar os monopólios, né? E esses monopólios, que são monopólios rentistas, basicamente, que se apropriaram de segmentos do Estado brasileiro que dificultam essa mudança de um regime totalmente digitalizado, onde você praticamente acaba com as fraudes, né? Para o regime que existe hoje, né? Que é um regime onde que você tem a intervenção humana generalizada num país gigantesco como o Brasil, que a gente poderia até discutir de outra forma, que é uma coisa importante dizer. É irreal você, por exemplo, querer comparar países como Estônia, Israel e Finlândia como o Brasil. Esses três que tu citou cabem dentro do Rio Grande do Sul. Não tem como você fazer isso. Agora tu imagina assim, o que se passou na minha cabeça quando eu vi o presidente, acho que foi o presidente da França, compartilhar uma foto da queimada da Amazônia de 2003. Sendo que a gente sabe que as fotos de satélite elas têm precisão de 1 metro, 2 metros e atualizadas a cada 24 horas. Isso significa que a França está mais por fora da revolução digital do que nós. Não, tu sabe que lá foi proibido. Que a revolução digital, vou fazer um comentário, a revolução digital ela está pegando, vamos falar da indústria 4.0, a gente precisa discutir 3.0 e 4.0, porque muita coisa ainda é 3.0. Tá? Mas que não está aplicada aqui ainda. Que não está aplicada. Mas dentro da 4.0 existe... todas as áreas e empresas vão ser atingidas. Umas profissões, pessoas vão desaparecer o que faz, outras vão ter que se adaptar. Empresas, e muitas novas vão surgir, né, Igor? Eu já te digo assim, com blockchain, a contabilidade perdeu completamente a justificativa. Não faz mais, não existe planejamento tributário, porque tu faz a regra ali, está definida e acabou. Imutável. Migrem de
profissão, vocês que pretendem ser contadores, vocês que não têm idade ainda, já pensem melhor. Advogados também, né? Tá, e aí advogados, o que aconteceu com advogados? Uma das grandes barreiras que se dizia era a leitura de texto. Isso, tá? Isso já foi superado, tá? Talvez a dificuldade que se exista é quando tu cria o algoritmo de leitura de texto em uma linguagem no qual o dicionário não está muito bem definido. Por exemplo, no português. Eu vou criar um algoritmo para fazer leitura de texto e interpretação de texto jurídico no Brasil. Eu tenho um dicionário pronto para isso? Não, eu tenho que criar. Mas dicionário tem o que significam as palavras. Não é isso que eu estou falando, porque as palavras colocadas em ordens diferentes, elas têm significados diferentes. Eu não estou falando de dicionário de palavra, eu estou falando de dicionário de frase. Então, tu precisa criar um dicionário de frase para treinar a rede neural, treinar a inteligência, para que ela possa interpretar um texto e fazer o trabalho de um advogado até certo ponto, não vai fazer todo ele. Tá? O que significa dizer que a demanda por profissionais que fazem determinada leitura e interpretação ela vai ser reduzida e muito. Então, do lado de cá para advogados e do lado de cá das instituições, Tribunal de Justiça, Tribunal de Conta, Ministério Público, essa turma daqui... Justamente a turma mais corporativa. Não, eles já estão implementando para racionalizar processos no Brasil. Já estão fazendo, estão avançando, estão indo muito bem. E a parte de cá do setor privado também. Acho que talvez até mais devagar do que os tribunais estão indo. O que aconteceu com a França? Ela proibiu o uso de inteligência artificial no mundo jurídico. É verdade. Nossa. Proibiu. Que coisa mais francesa. É isso que é o meu medo quando a gente fala se o Brasil tem capacidade ou não de entrar na onda da indústria 4.0. Meu medo é esse. Proibiu por quê? Por reserva de mercado do setor jurídico? Não, nunca se coloca justificativa verdadeira. Na verdade, a França não é o melhor exemplo de aplicação de tecnologia em diversos segmentos, especificamente na área jurídica, tá? Isso foi, na verdade, foi uma bomba que foi quando se ficou sabendo, porque quando os franceses decidiram por isso, né, por essa decisão de impedir o uso de jurimetria, que o nome disso é jurimetria, né, você poder fazer medições, você poder fazer análise de decisões, que é uma coisa disseminada hoje no Brasil, tá? Isso é disseminado por várias razões, tá? Primeiro, a primeiríssima das razões, é muito caro hoje você demandar judicialmente. É muito caro, para todas as pessoas. E eu tenho exemplos assim, 24 horas por dia. Hoje mesmo recebi um outro exemplo, até fiz uma discussão com um determinado colega a respeito desse problema de você criar o litígio interminável. Por quê? Porque você tem uma visão econômica e você tem uma visão jurídica. Essas duas, na maioria dos casos, ela é incompatível. Ou seja, ela é incompatível porque o jurista ele tem muita dificuldade de entender as tecnologias disruptivas. E isso tem uma certa razão, tá? Porque se nós imaginarmos, como o Igor mencionou, o uso disseminado no mundo jurídico do blockchain, você elimina praticamente uma das figuras principais do mundo jurídico, que é o cartório. O cartório do dia para a noite desaparece. Mas não deveria desaparecer mesmo? O cartório não é uma coisa assim, Fernanda, quase medieval? De novo, para você fazer isso... Ela é medieval e ela é uma invenção portuguesa, tanto que praticamente todas essas características que nós conhecemos com os cartórios, da forma como eles operam, é uma coisa basicamente lusitana, tá? Até de forma pejorativa. Para você vencer isso, você tem que ter maioria dentro do Congresso para eliminar as obrigatoriedades impostas pela lei para o uso dos cartórios, tá? Porque, por exemplo, é impensável, né, para as pessoas que vão para os Estados Unidos, para o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, determinados atos e fatos, atos jurídicos e negócios jurídicos que são feitos lá nos Estados Unidos, o formato, a forma de você fazer é completamente diferente da nossa. Não existe, por exemplo, em várias situações, a quantidade de formalidades que você tem que fazer para tentar, por exemplo, justificar um determinado documento. Isso não existe, porque você... E aí, de novo, entra na questão da mentalidade, da cultura das pessoas. Posso te dar o exemplo que eu presenciei. Tá? Surgiu na Califórnia um Instituto Internacional de Uso de Blockchain em Real Estate, que é o setor de construção civil. E ele surgiu, eu estava lá, eu acho que esse instituto deve ter uns 4, 5 anos, tá? É um instituto novo. E a ideia deles é
num prazo que já deve estar acontecendo, colocar todo o processo burocrático desde o início, quando tu pede o alvará lá para iniciar uma obra, apresentação do projeto, até a venda final de um imóvel e depois, quando tu quiser comercializar ele, tudo isso dentro de um blockchain. Registro na prefeitura, tudo. E aí eu me lembro É quase como se fosse um prontuário desde o início da vida do... Isso, aí eu conversei com um broker lá da área, né? Eu falei assim, poxa, como que isso vai ser e tal? Ele falou assim, não vai mudar muita coisa para nós, não. Eu, por que não? Vai estar registrado, isso aqui. Cara, hoje funciona tudo muito bem. E eu vou te dizer a verdade, sabe o que isso vai acontecer? Vai reduzir para nós o custo em 2%, 3%, um custo total de registro e tudo mais. Aí eu fui explicar para ele como é que funciona no Brasil. O cara enlouqueceu. Aí eu falei assim, bom, vocês têm que abrir um instituto lá. Lá sim vai fazer diferença para vocês, porque para nós aqui já está muito, o processo já acontece de maneira muito boa. O uso do blockchain vai ser simplesmente para... Uma cerejinha no bolo. A cerejinha no bolo, que é onde eles estão no estágio, quando se usa inteligência artificial, muitas vezes de melhorar o modelo de 98% de explicação para 98,5%. E o Brasil aqui, a gente conseguir implementar, só de implementar, as ineficiências no Brasil são tão grandes que os ganhos que a gente pode ter de produtividade e de retorno vão ser gigantescos. Sim. Então, as empresas que realmente adotarem essas tecnologias, elas vão dar saltos. E aí a gente entra numa outra discussão, né, que ela não tem como fugir. O uso dessas tecnologias, ela é disruptiva também no mercado de trabalho para desempregar? Mas para criar novos empregos também. Vai criar novos, mas ela vai desempregar. Eu vou usar aqui um exemplo. Eu tenho um filho de 14 anos que ele é muito preocupado. Mãe, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia? Eu vou fazer robótica? Eu digo, não te preocupa mais com isso. Desde que eu vi uma apresentação feita por um amigo nosso, o Ricardo Sonderman, ele chegou do Vale do Silício, ele fez uma apresentação sobre o salto exponencial da tecnologia. Eu disse, não te preocupa, porque daqui a 10 anos, quando tu estiver entrando no mercado de trabalho, as profissões nem foram inventadas hoje ainda. O que tu tem que dizer para ele o seguinte, não existe uma profissão para 50 anos. Não existe. Como existe antigamente. E também não existe nada que tu vai fazer daqui a 5, 10 anos que tu não tem que saber basicamente algo sobre programação. É difícil tu escapar disso. Vai ser o novo alfabeto. Eu brincado com isso. Nessa linha, até por uma recomendação, a gente diz o seguinte, tá? O interessante são, para os jovens, para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, é adquirir habilidades. Então, e uma das coisas que a gente pode até vaticinar, né, que é uma coisa que vai acontecer eventualmente, já está acontecendo nos Estados Unidos, aqueles cursos de 4, 5, 6, 7 anos, eles vão sumir do mapa. Essa é uma tendência inexorável. Então, você vai adquirindo habilidades e o uso específico para aquilo ali. Algumas coisas eu entendo que elas vão permanecer até por conta da sua perenidade. Por exemplo, o conhecimento científico, capacidade de entendimento lógico, matemático, né? Isso vai permanecer. Isso você nunca vai abrir mão. Criatividade também, toda a questão Você nunca vai mudar isso aí. Eu tenho duas coisas para dizer aqui. Primeiro, nós estamos presenciando o início do fim da universidade tal qual a gente conheceu. Perfeito. Ponto. Queria ter dito isso antes. Mas é verdade. E segundo, algumas profissões ainda vão demorar muito para serem totalmente substituídas, em especial na área médica. Radiologista, não. O que o radiologista faz? E a máquina vai conseguir fazer com uma perfeição muito melhor ao olhar uma imagem. Mas cirurgia, a inteligência artificial vai substituir o cirurgião? Não, ela vai ajudar muito, porque ele não vai nem encostar em ti, mas ele precisa tomar determinadas decisões ainda. E as universidades vão se preparar exatamente para isso. Tu vai ter cada vez menos erro médico. Tu entrou num tema, as universidades vão se preparar para isso. Então deixa eu... Tá, vamos continuar esse debate que eu tenho que chamar o último comercial, para o último bloco. Mas não tem como não rir disso aqui. Voltamos no nosso debate sobre tecnologia 4.0, no oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos na evolução dos metais. Eu não posso contar nem perto do que a gente debateu aqui na hora do intervalo, né? Mas eu deixo só a fagulha, a gente está no último bloco, infelizmente, o tempo passou voando. Mas, Igor, as nossas universidades têm que se preparar
para isso, ou pelo menos pensar estrategicamente. Eu né? tive uma experiência de uma empresa que estava fazendo nos Estados Unidos um trabalho para o Google, tá, em estágio avançado, que é essa parte toda de realidade aumentada. Tá? E o teste eles fizeram com a CNN, tá, com o discurso do presidente ou determinadas matérias, tu bota um óculos e tu parece que tu está do lado da pessoa vendo a matéria, do lado do presidente já acompanhando o discurso dele. Bom, mas o que o Google ia fazer? Pensa no Google Earth, né, o mapa. Tu vai ali, seleciona o local, tu vê fotos, né, tu passeia e tal. Como é que vai ser o novo Google Earth, né, 4.0? Tu vai entrar e fala assim, eu quero ver moro em Porto Alegre, eu quero ver um jogo da NBA. Aí tu vai lá, quero ver esse jogo aqui do Los Angeles Lakers. Aí tu clica, vai abrir a janelinha, o jogo é amanhã, tal hora. Aí tu compra. Vai ser $10. No horário do jogo, tu bota o óculos, vai ter a cadeira especial, tu vai estar como se tu estivesse no estádio. Que loucura. Sentindo todas as emoções. E aí tu pensa, eventos esportivos. Shows de rock. Show de rock, final de Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos de grande proporção, eles vão poder vender não mais 50 mil ingressos. E não direitos para uma televisão transmitir. Eles vão vender 100 milhões de ingressos. Pode baratear os ingressos, que vai ganhar ter na preços escala. diferenciados. Tá, tu vai ganhar na escala. Claro. Tu vai perguntar, o que esse cara está dizendo isso? Onde é que ele quer chegar? Não perguntou de universidade? É simples. Claro. Eu vou poder botar meu óculos, e atender... tradução simultânea e vou assistir uma aula em Harvard por um custo baixíssimo. Perfeito. Acabou. Uma das grandes fronteiras que ainda existia e que dava lucro em regiões era o serviço. Por isso que eu falo, a indústria 4.0 é diferente da 3.0 porque ela quebra a barreira do serviço. E aí o serviço, que é aquilo que a gente estuda em economia, que são bens, que são produtos não tradables, não são comercializáveis, né? No conceito de economia era não comercializável, agora passa a ser. Eu passo a prestar serviços em qualquer linguagem, porque eu posso usar um tradutor para fazer uma consultoria em qualquer lugar do mundo, em espanhol, independentemente do domínio da língua. Lugar. Aquela tecnologia que a gente viu ser mostrada, andou por todas as redes sociais, que as pessoas enxergavam através do celular o dragão voando no estádio. Vocês viram isso? Sim. Né? Realidade aumentada. Aquilo é realidade aumentada. Indispensável ter 5G, né? Pois é. Então, a gente precisa ter 5G aqui no Brasil, em todos os lugares possíveis, porque senão nós vamos ficar fora da realidade aumentada, vamos ficar fora da internet das coisas, né? Porque a gente precisa ter essa conexão ultra rápida. E, por incrível que pareça, a gente vê um debate muito alarmista e atrasado sobre o 5G, como a gente viu quando vinha o 4G para cá. Que um monte de gente, ecochatos, ambientalistas de todos os tipos, se reuniam e diziam assim, nós não podemos ter antenas 4G, porque todo mundo vai ter câncer, vai matar os passarinhos, vai isso, vai aquilo. E a gente vê a mesma coisa agora com a tecnologia 5G. A China já está pesquisando 6G. Que é o 5G com IA, Eu tenho muito medo que se crie restrições à entrada do 5G aqui, porque vai ser um tiro nos dois pés. Mas é que, de novo, Fernanda, isso é da cultura brasileira ser assim, é da cultura das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, infelizmente, é uma herança maldita que nós trazemos da colonização. E ela é responsável pelo atraso em várias áreas que nós temos de desenvolvimento. A gente estava comentando, por exemplo, a questão do 5G, especificamente na área do entretenimento. Eu entendo que o maior impacto que você vai ter, por exemplo, no 5G vai ser nas relações de trabalho. Por quê? Porque as relações de trabalho vão ser completamente alteradas pela existência do 5G. Um outro local que você vai ter, por exemplo, vai ter uma mudança drástica em relação a isso, que já está acontecendo, diga-se de passagem, é o mercado imobiliário, porque você vai desaparecer a necessidade de você ter locais para concentrar pessoas que vão precisar apenas se interagir no seu horário assim, de break, né? Porque vão poder trabalhar em casa em um lugar que elas quiserem, a hora que elas quiserem, por demandas. Por quê? Porque o 5G permite isso, né? Então você vai ter uma mudança tão dramática a partir da tecnologia, e isso vai impactar, e esse talvez seja o ponto mais dramático do ponto de vista das mudanças que estão vindo pela frente. As relações jurídicas vão ser totalmente alteradas. E para você mudar relações jurídicas no Brasil, digamos assim, é esse drama que a gente vê todo dia através da televisão.
Ou seja, é muito difícil você convencer um parlamentar que pensa em 1.0, né? O parlamentar está ainda em 1.0, você mostrar que existe uma realidade eu acho que o 6G choque, né, que está chegando. A gente fala muito de choque cultural, mas eu acho que o maior choque que o Brasil tem nesse momento é o choque tecnológico. São pessoas que não tiveram convívio com essa tecnologia e ali acima dos 40, dos 40, 50 e gera uma certa restrição. Eu não quero. Já foi um pacto para o cara poder fazer um e-mail. Eu não vou falar de rede social, porque realmente rede social... Mas o celular aproximou pessoas. Claro, aproximou. Uniu famílias. Mas assim, tem pessoas que reclamam. Eu não tenho carro, eu só uso Uber. E acho fantástico. Quando eu abro o aplicativo, ele já sabe. Nessa hora da manhã, esse cara costuma ir para esse lugar. Aí ele me sugere. Eu acho isso fantástico. Tem gente que reclama. Pô, mas o aplicativo já sabe tudo de mim. Desabilita. Igor, essa semana, faz 3 dias, saiu uma decisão do TRT3, lá de São Paulo. Eu vou até ler aqui. Estabelecendo... 160 mil funcionários de empresas de TI no estado de São Paulo foram reintegrados aos seus postos. Foi dado estabilidade funcional para 160 mil pessoas no estado de São Paulo. Ou seja, na área proibido de TI. Modernizar. Na área de TI. Porque só para dar esse exemplo, que ele é fantástico. Existem várias decisões judiciais divergentes, né, por interpretações, né, da legislação, que é uma legislação mal feita, ela não é destinada para essa revolução 4.0, ela não é. Tá? E aí o que acontece? Você tem decisões dizendo, por exemplo, né, que, de novo, né, isso ele é recorrente, já aconteceu em outros meses, o ano passado, e ela é derrubada e ela volta, né, dizendo que, por exemplo, os motoristas do Uber, eles obrigatoriamente têm vínculo empregatício com a Uber. Isso é ridículo. Né? Tá, eu vou te dar aí então vamos fazer a conexão tecnologia e economia. Tá? O último número que eu li da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Emprego e Desemprego do Brasil, e a gente divide os trabalhadores em quem tem carteira de trabalho assinada, quem não tem carteira de trabalho, é sem carteira, trabalha por conta própria ou empregador. Não vou falar de setor público. Bom, empregado com carteira de trabalho está estabilizado há 10 anos em 33 milhões de pessoas, 34 milhões. Perfeito. Sem carteira e por conta própria, pela primeira vez no último trimestre, ultrapassou com carteira. O que significa dizer? As pessoas que têm condição, elas estão olhando assim, eu não quero carteira de trabalho, porque essas coisas que tu diz que é direito meu, na verdade me custa muito caro. E te mantém preso. Eu quero eu negociar o meu salário, a hora que eu quero trabalhar de casa, eu quero trabalhar de noite, eu quero trabalhar 3 horas hoje, 10 horas amanhã. Eu não quero essa... Sabe? Mas o único setor, alguns setores da economia não conseguem fazer essa substituição. Indústria e boa parte do varejo. Mas todos os demais segmentos da economia que conseguem fazer essa substituição vão fazer. E isso é engraçado porque não é uma demanda do empregador. O trabalhador está escolhendo. Eu quero sem carteira. Está havendo uma mudança de mentalidade. Né? Tu está vendo isso. E isso tende a aumentar conforme baixa a idade do sujeito. Né? Essa nova geração que está aí, a maioria não quer. Claro que sempre vão ter os que querem serviço público, fazer concurso, mas a maioria não quer ter vínculo. E aí a gente pode encerrar o programa voltando ao ciclo. O Brasil está preparado? A gente precisa olhar para esses números, fazer a correta interpretação e dizer, para me preparar para essa nova realidade, eu preciso mudar a legislação. É a maneira de ver, tirar o Brasil 1.0 e dar espaço. Então, vamos dar um recado para os nossos legisladores. Comecem a olhar para isso com carinho e a pensar no Brasil que a gente precisa, no ambiente que a gente precisa ter, a partir de ontem já, para que a gente não fique para trás e que a gente possa, assim, fazer parte desse salto de tecnologia que o mundo inteiro vai viver. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, agradecer ao professor Marcelo Berger, né? Sempre um privilégio poder debater contigo, e ao Igor, que eu estou há horas querendo trazer aqui no programa, que bom que tu pudesse vir. Né? Vocês estão vendo um holograma, tá? Eu não estou. Perfeito. Boa noite, então, e obrigada, até amanhã da noite.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.